Se você é corintiano e gosta do Fagner, quero que você preste muita atenção nesse vídeo aqui, tá bom? Porque eu vou mostrar para vocês um corte exclusivo de uma entrevista de um jogador falando sobre o Fagner e o que ele fazia nos treinamentos, tá? E também a gente vai falar sobre a demissão de um treinador de um clube paulista, tá? E que vai impactar diretamente nos mata-matas do Paulista, principalmente do Corinthians, beleza? Então, bora lá! Ei sofredores, ei sofredoras, beleza? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui do canal Visão Alvinegra e hoje a gente tem dois assuntos bem importantes e interessantes aqui para discutir, beleza? E o primeiro deles, eu já quero começar colocando fogo no parquinho, é sobre o lateral direito Fagner. Fagner, sim, ídolo da torcida, de alguns pelo menos, né? Um jogador que conquistou bastante títulos aqui pelo Corinthians, fez a sua história, tinha o seu filho aqui na base, que acabou indo embora, residindo e que foi lá pro Cruzeiro, né, também, junto com o pai. Mas enfim, Fagner que construiu a sua história aqui pelo Corinthians. E por que eu vim aqui falar sobre o Fagner? Porque saiu uma entrevista, tá, de um jogador que era da base do Corinthians e que treinava junto com o elenco profissional na época de 2023, que é o Daniel Marcos, tá? O Daniel Marcos é um lateral do Corinthians, era pelo menos, porque ele se aposentou devido às lesões, sim. O Daniel Marcos era um lateral direito da base do Corinthians, que teve que se aposentar, mas antes disso ele treinava junto com o elenco profissional, certo? E o que aconteceu? Ele deu uma entrevista exclusiva para a Central do Timão, tá? Créditos para eles, inclusive. E nessa entrevista ele falou um pouco sobre o Fagner e o modo com que os mais veteranos do elenco olhavam para os mais jovens. E nessa entrevista, eu vou colocar o trecho aqui para vocês verem, sobre o que ele falou. O que ele falou sobre o Fagner, qual que era a posição do Fagner em relação aos mais jovens. Eu vou deixar o trecho para vocês aqui, eu volto quando terminar. Com relação a esses mais velha guarda, como que era o tratamento dos velha guarda com os jogadores mais novos aí? Na verdade mesmo, só ponto positivo, principalmente para Fábio Santos, Gil e Cássio, né? Esses caras aí trazia para perto, tentava ajudar em questão de campo, né? Tipo, sempre chegava cada um na sua posição, né? O Fábio Santos eu vi com o Piton, o Gil eu vi com o Tchoca, vi com o Caetano, com o Robert, chegar e dar um toque, ó, falta isso, falta aquilo. E o Cassião com todo mundo, né? Agora, falando da minha posição, por exemplo, o Fagner nunca, né, tipo, chegou para me ajudar, tipo, por exemplo, era uma questão mesmo de disputa. Então, se eu errasse um cruzamento e ele acertasse, ele não tava nem aí, entendeu? Se o Fábio Santos acertasse o cruzamento e o Pitão errasse, chegasse o Pitão, ó, tenta pegar de uma forma diferente na bola, sabe? Eu tô pegando dessa maneira aqui, pega também você. Eu já, o Fagner, mesmo subindo da base, eu era um concorrente direto na cabeça dele. Mas não é possível que ele tava com medo de perder a posição, então, assim, velho. É o Fagner, né? Já tinha experiência já na carreira. Foi decepcionante conhecê-lo de perto ali, entender um pouquinho como que é a cabeça de um jogador já consagrado? Cara, eu vou falar que foi decepcionante porque, por exemplo, eu posto uma foto no meu Instagram em março de 2021, quando eu tenho minha primeira lesão, ele senta lá na maca do DM, eu ligo pra tirar uma foto com ele, não podia nem celular no DM, eu peço pra tirar uma foto com ele, e aí quando eu volto a treinar, né, e começo a treinar ali, eu vejo que o tratamento não foi recíproco, sabe? Então isso que me chateou bastante, eu fiz de tudo pra ter pelo menos uma foto com ele, e aí na hora de dividir o campo, não precisava ele estender o tapete vermelho para tomar a posição dele, né? Eu tomar a posição dele, mas pelo menos ajudar em alguma coisa, que era o que eu vi em outras posições. Tão diferente do Fábio Santos, né? Muito diferente, muito diferente. Fábio Santos com o Piton e o Carlos era questão de pai e filho praticamente, cara. Você tinha que ver, assim, era invejável de ver o quanto o Fábio Santos ajudava o Gil também e o Cássio com todo mundo, né? Entendeu? O Cássio me ajudou bastante, inclusive. Pô, empatia, né? Não por acaso o Piton, titular aí absoluto do Vasco, o Carlos Augusto a gente citou aqui, voando lá na Inter de Milão. Bom, vocês viram aí, né? Daniel Marcos, ele falou sobre o Fagner, sobre a posição dele em relação aos mais jovens e que disputavam a posição com ele. Até citou que o Gil dava dicas para os mais jovens, como o Caetano, o Fábio Santos dava dicas para o Piton. Enfim, os veteranos, eles falavam com os mais jovens e davam dicas para eles conseguirem corrigir e se aprimorar. Mas o Fagner, não. O Fagner ignorava isso, para ele era uma disputa e que, cara, muito bom para mim ser o lateral que veio da base errar. Muito bom para mim, espero que continue desse jeito. Era o que o Fagner pensava. E o que a gente tira disso? A gente tira que o Fagner, como uma pessoa, como um profissional, ele deixa muito a desejar. Óbvio que ele tem respeito de alguns dos torcedores, alguns consideram ele até como ídolo.
Mas eu vejo que o Fagner ele foi perdendo a credibilidade, o carinho da torcida durante os anos. E agora no Cruzeiro ele está tentando reerguer essa imagem dele, mas eu acho que vai ficar assim, uma imagem riscada do Fagner pela passagem final dele pelo Corinthians, e o que nos resta é ver se ele vai voltar realmente de empréstimo. Eu espero que ele não volte, e se ele voltar que tenha um contrato rescindido, porque o ciclo dele acabou, e essa entrevista que o Daniel Marcos deu foi mais um exemplo disso, beleza? Agora falar de um assunto que tem a ver com o mata-mata do Paulista, tá? O Mirassol, sim, o Mirassol, na noite dessa sexta, demitiu o Eduardo Barroca, demitiu o treinador deles. O Barroca terminou a passagem dele pelo Mirassol com 5 vitórias, 5 derrotas e acho que um empate, tá? O que isso significa? Significa que o Corinthians deve pegar um time sem treinador ou com um treinador recém-contratado nas quartas do Paulista. Lembrando que vai ser jogo único na Arena, tá? Então o Corinthians tem tudo para passar. Eu acho que não tem desculpa para você não passar de um time como o Mirassol, que vem perdendo seus jogos, vem levando gols, ainda mais agora que vai estar sem um técnico, beleza? Então, essa é a notícia que saiu nessa última sexta, de que o Mirassol demitiu o Barroca, e a gente espera que o Corinthians faça a sua parte, faça a sua lição de casa e consiga ganhar dos caras, beleza? Também dando um panorama de como vai ser o jogo domingo contra o Guarani, né? Vai ter um jogo agora contra o Guarani, quase ninguém tá lembrando disso. É o último jogo da fase de grupos do Paulista, e o Corinthians não saiu ainda da escalação provável, mas na minha visão, acredito que o Ramon vai meter um time misto, pelo menos, contra o Guarani, tá? Tanto para dar algum ritmo para os titulares, quanto também para dar chances a quem ainda está no elenco, porque o Pedro Raul acabou de sair e acho que o Ramon deve utilizar pelo menos o Hector Hernandes e o Thales Magno ali na frente do ataque, beleza? Então, o panorama é esse, tá? Vídeo de sexta aqui para vocês, mistão de informações, trazer também esse corte da entrevista que a Central do Timão fez com o Daniel Marcos, deixar os créditos para eles, beleza? E é isso, tamo junto, vai Corinthians!